Tá tão na moda falar sobre responsabilidade afetiva, não é mesmo? Quantas vezes você já ouviu esse termo? Principalmente na boca daqueles que gostam de lacrar com narrativas bonitinhas. Pois é, mas a verdade é que a gente deveria estar falando sobre responsabilidade criminal, porque o sistema judiciário que hoje tanto tem protegido as mulheres é o mesmo que tem desprotegido os homens. Sim, vivemos tempos nos quais a palavra da mulher basta. Isso significa que basta a palavra de uma que seja leviana para acabar com a vida de um homem. E mesmo quando esse homem consegue provar a sua inocência, a verdade é que o estrago já foi feito. E é por isso que eu estou aqui, porque eu preciso alertar você sobre a estratégia política que está por trás dessa tentativa de fazer mulheres odiarem os homens e também de enfraquecer o masculino. Pensa comigo, é muito mais fácil estabelecer e manter regimes autoritários nas sociedades cujos homens são fracos e passivos. É muito mais fácil estabelecer esse autoritarismo, regimes onde não existe democracia, em sociedades onde os homens não reconhecem o papel de líder. Concorda comigo também que a forma mais eficaz de enfraquecer os homens é tornar a masculinidade deles passível de ser criminalizada? Então, se você tem senso de autoridade, reconhece o seu papel de líder dentro de casa e impõe limites, eu sinto te informar que isso pode ser considerado um tipo de violência doméstica, o tal do abuso psicológico. E o que dizer sobre o tal empoderamento feminino? Ora, a verdade. Ou seja, que não se trata de um discurso que valoriza a mulher, mas sim que tenta neutralizar os homens. Pensa comigo mais uma vez. Eu ataco o homem porque atacando ele, eu acabo com a liderança de uma casa. E se eu acabo com a liderança de uma casa, eu destruo a família. E se eu destruo a família, eu acabo com a base da civilização. E adivinha quem entra em cena? O Estado. É, o Estado que vira o pai. É ele que passa então a educar os filhos, aconselhar as mulheres e controlar os homens. E que estratégia incrível, você não acha? Fazer a liderança soar como opressão, o provedor parecer machista e o homem que sabe se impor parecer um agressor. É, de fato se trata de uma estratégia fantástica, porque a partir daí os homens já não sabem mais quem são, eles não sabem se podem liderar, não sabem nem mesmo se podem sentir desejo, porque a virilidade pode ser considerada assédio sexual. E às vezes eu me pego pensando, quantos homens já foram tirados injustamente de suas casas e afastados de seus filhos por causa de mulheres que usaram de forma leviana as leis que as protegem? Mulheres essas que foram irresponsáveis, criminalmente falando. E enquanto isso, as estatísticas de suicídio masculino disparam. E onde estão
Os abrigos para homens que sofrem violência doméstica não existem, não é mesmo? Porque nesse sistema, o homem não pode ser vítima, ele só pode ser réu. E eu me pergunto também, o porquê dessa tentativa midiática, muitas vezes velada, porém constante, de fazer mulheres sentirem ódio e repulsa dos homens. Aí eu me lembro da ideia que o livro A Arte da Guerra traz. Primeiro eu separo, depois eu conquisto. Só que o problema é que ninguém está percebendo essa estratégia. A má notícia, ou melhor, a boa notícia é que não tem como uma mulher sair ilesa da tentativa de prejudicar um homem inocente. Porque simplesmente não tem como eu ferir o meu próprio corpo sem me prejudicar com isso. Não entendeu? É que mulheres e homens formam uma unidade. Um não existe sem o outro. Um é o oposto complementar do outro. E se o papel do homem é prover, proteger e preservar a vida feminina, não tem como eu tentar destruir a vida de um homem sem prejudicar também a minha. Não tem como eu atentar contra um inocente sem colher os frutos disso. E a verdade é que vai chegar uma hora que as mulheres vão clamar pelo homem que elas mesmas ajudaram a destruir. Elas vão clamar por segurança, mas só vão encontrar homens covardes. Elas vão clamar por proteção, mas só vão se deparar com homens fracos. Veja bem, não se trata de valorizar o homem em detrimento da mulher. Se trata de entender que existe uma ordem natural para as coisas, que existe um equilíbrio e que tratar os desiguais com igualdade é injustiça. E que quando eu tento inverter a ordem natural das coisas, não é só o homem que é prejudicado. A sociedade inteira paga o preço. Tá, mas e o que dizer sobre os homens que realmente erram, que violentam, que ferem, que diminuem as mulheres? Esses homens devem ser punidos com rigor. A lei precisa pesar sobre eles. Mas a gente não pode deixar de entender que não é punindo o justo que eu vou erradicar a violência. Não é criminalizando o inocente que eu vou proteger os fracos. Resumo da ópera: eu criminalizo homens fortes e viris e enalteço os que usam cropped, maquiagem e que são pai de pet. Porque esses são os homens ideais para um regime autoritário, já que os fortes não se submetem, tampouco aceitam ser manipulados. Sim, antes de destruir os homens, eu preciso primeiro torná-los femininos e passivos. Homens, não aceitem ser calados, oprimidos e tirados à força do lugar de liderança de vocês. Não aceite um relacionamento no qual você é emasculado. Não aceite trocar a sua liderança por conforto. Volte para o seu lugar dentro da sua casa e na sociedade. O seu lugar é a liderança. Você nasceu para ser cabeça e não um rabo. E se tem algo que a sociedade e que o sistema não sabem encarar, é o homem que entendeu que a sua masculinidade não é tóxica, é necessária. Porque quando o masculino perde o seu lugar, é o caos.
que substitui o dele. Pense sobre isso. Até a próxima.